Fala galera, tudo bem? Rodolfo aqui do Decisão de Valor. Esse é mais um vídeo para ensinar você a tomar boas decisões com o seu dinheiro e que dá para levar para a sua vida também, certo? Hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante polêmico, a gente vê opiniões de todos os lados ali, e é basicamente se você deveria comprar ou alugar uma casa, né? Qual é a decisão correta a ser tomada, se é que existe uma decisão correta. Antes da gente começar, lembra de deixar o seu joia, curtir, compartilhar, especialmente se inscreve aqui no canal, né? A gente vê que tem bastante gente aí que acaba não se inscrevendo, assiste os vídeos e não se inscreve, então se inscreve, dá aquela força pra gente, isso ajuda você também, já que o YouTube passa a entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que te interessa, e ele vai trazer muita coisa legal daqui e de outros bons canais que a gente tem por aí também, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. E, bom, vamos lá. A primeira coisa é, existem várias facetas, várias formas de se olhar para essa decisão específica de comprar ou não uma casa, porque diferente de você escolher qual investimento que você vai fazer, ou melhorar a forma com que você usa o seu cartão de crédito, quando a gente está falando de casa, mais do que um bem ou um patrimônio ali, uma parte do teu patrimônio, a tua casa ela está super ligada com o teu estilo de vida, com como você vai viver, ela afeta muita coisa do teu dia a dia, afinal de contas é o lugar onde você mora, né? Uma das coisas que você tem que olhar, além do fator financeiro, e eu diria até que o fator financeiro está em segundo plano quando a gente olha para isso, é qual fase da sua vida que você está. Por quê? É muito fácil a gente colocar numa planilha aqui e mostrar que, olha, financiando você tem essas vantagens, alugando você tem essas vantagens, se você comprar você tem essas vantagens, e a gente olhar para os números e chegar à conclusão de que, pô, legal, estamos aqui com uma decisão bastante acertada se a gente for para o lado A ou para o lado B, né? Mas a realidade é que um dos principais fatores que você deveria olhar é qual é o momento da tua vida? Que momento que você está vivendo agora? Né? Uma pessoa que está mais próximo da aposentadoria ou que já está aposentada, ela tem necessidades de vida muito diferentes de quem está começando a vida. Né? Então, um dos fatores que a gente deveria olhar um pouco é para isso. E, bom, eu vou trazer um pouquinho uma história minha, né, uma história pessoal aqui para tentar ilustrar e trazer alguns elementos para a gente poder discutir melhor aqui. Quando eu era pequeno, criança ali, antes dos 7 anos, a gente morava em Campinas, que é uma cidade grande aqui próxima a São Paulo, e meus pais, depois de um tempo batalhando bastante, conseguiram comprar a casa própria deles ali, um apartamento. Meu pai já tinha por volta aí dos seus 45, 46 anos, e foi a primeira casa própria, né, dele e da minha mãe. A verdade é que alguns anos depois, na verdade foi um pouco antes disso, talvez antes dos 46, uns 42, 43, mas a verdade é que logo depois, ele e minha mãe chegaram à conclusão de que o que eles queriam para a família, a forma de me criar, a forma que eles gostariam de viver, não estava ligada com a cidade de Campinas, porque é uma cidade grande, é uma cidade que tem as características de uma cidade grande, um ritmo de vida de uma cidade grande, preocupações de segurança de uma cidade grande. E eles decidiram que eles queriam mudar para uma cidade próxima aqui, que é onde eu moro hoje, que é a cidade de Jardim Nogueira. É uma cidade bem menor na época, e para eles fazia muito mais sentido vir para cá. O fato é que aí, bom, eu acabei de dizer que eles batalharam bastante para comprar a primeira casa própria, então, obviamente, eles não tinham dinheiro para comprar outra casa. E aí eles estavam agora com um patrimônio grande, que correspondia a talvez 80, 90% do patrimônio deles naquele momento, preso em um imóvel num lugar onde eles não mais queriam estar. Óbvio que eles podiam alugar ali e dessa forma usar esse dinheiro para pagar parte do aluguel de uma outra casa aqui na minha cidade, mas aquilo tinha alguns inconvenientes. Alguns desses inconvenientes a gente foi conhecer logo em seguida, porque dentro aí de 2 ou 3 anos a gente morou basicamente em 4 casas diferentes. Então a gente morava um pouquinho aqui, por alguma razão o dono pedia a casa ou tinha alguma necessidade do dono da casa, a gente mudava para outra casa, ficava ali um pouco, o dono pedia a casa novamente, a gente tinha que mudar para outro lugar e ficava mais um pouco, a gente mudava para outro lugar. Então a gente teve que rodar bastante aí até que surgisse a oportunidade de conseguir comprar uma casa aqui na cidade. E aquele apartamento demorou ainda mais alguns anos para conseguir ser vendido. A gente ficou bastante tempo com esse dinheiro, com esse patrimônio travado nesse apartamento em Campinas, né? E isso, enfim, para uma cidade pequena, o inconveniente ele é pequeno, porque
tudo é muito perto, então as locomoções ficam tranquilas. Mas, eventualmente, dependendo da cidade, você ter que ficar mudando de lugar para lugar pode ser um pouco mais chato, um pouco mais complicado, pode muitas vezes inviabilizar a escola que seu filho estuda. Então, dá para entender que tem bastante elementos aqui que mostram que viver em casa alugada pode ter aquele seu problema, né? No nosso caso foi ainda pior, porque não é como se o dinheiro tivesse aplicado e rendendo bons frutos financeiros ali. Estava num aluguel que também não, ali do ponto de vista de rendimentos, não era a melhor coisa, mas é o que se tinha para a época. E tudo isso foi fruto de ter comprado um imóvel no momento, baseado na vontade de querer ter o seu imóvel próprio. Tinha ali alguma oportunidadezinha assim, incrustada nisso, porque, enfim, conseguiram comprar por um bom preço e tal, mas isso trouxe algumas consequências ali ao longo da vida. Graças a Deus nunca foi um problema muito sério, mas a gente poderia ter sofrido um pouco mais com isso, né? Então vamos lá, olhando um pouco para esse exemplo e trazendo aqui agora para algumas fases. Se você está no começo de vida, e meu pai não estava nem tão no começo assim, você tem que pensar um pouco que a sua vida pode mudar muito. A cidade onde você mora pode não ser a cidade do seu futuro. Se você é uma pessoa que está trilhando carreiras em empresas, essas carreiras, essas oportunidades de carreira, elas podem estar longe da onde você está construindo a sua vida. Você em algum momento vai se casar, então o seu marido ou a sua esposa, o que quer que seja, pode ele ou ela ter oportunidades em outros lugares e você decidir seguir com essas oportunidades. Então, tem muita coisa em aberto para que você tome uma decisão tão importante quanto comprar uma casa, uma decisão que provavelmente vai trazer desdobramentos para um período muito longo da tua vida, certo? Então, naquele primeiro momento, às vezes é um pouco tentador, a gente quer ter o nosso canto, quer dar esse passo, né? A gente coloca isso como sendo um objetivo importante, uma meta importante que a gente vai atingir na nossa vida, mas tem que tomar cuidado para que isso não se torne um problema, um pesadelo, como foi o caso dos meus pais, que não foi bem um pesadelo, mas foi um inconveniente bastante grande durante um tempo. No seguinte momento da vida, quando você começa aí a constituir uma família, o seu emprego, a sua carreira já estão um pouco mais direcionados, começa a ficar talvez um pouco mais seguro de se tomar o passo de ter um imóvel próprio, né? Então, nesse momento, depende muito da sua situação. Você pode, por exemplo, ser um militar que ainda vai ter bastante mudança de carreira, ou estar numa multinacional que ainda tem esse tipo de coisa, né? Então, pode valer a pena você simplesmente resolver ter sempre uma casa alugada até um momento ainda mais à frente, onde você vai se aposentar, enfim, onde você mude e faça uma transição de carreira aí, né? Mas pode ser o caso de você começar a olhar com um pouco mais de carinho para ter a casa própria. E aí, quando a gente começa a falar de família, tem um outro fator importante, que é muitas vezes a segurança emocional que vai te trazer ter um imóvel próprio, né? Porque, bem ou mal, com uma casa alugada, você não tem um canto para chamar de seu. Então, se você tiver uma emergência grande na sua vida, se você passar por uma turbulência, você pode vir a ser obrigado a sair da onde você está e muitas vezes não ter nem condições financeiras de conseguir alguma coisa no nível em que você estava. E aí você pode me falar, pô, mas aí eu tenho meu dinheiro guardado lá, do dinheiro que eu não comprei meu imóvel. Mas será que isso vai ser suficiente para comprar um imóvel no momento que você estiver em dificuldade? Dois, será que você vai ter a cabeça fresca para pegar um dinheiro que está te dando algum rendimento, gerando alguma renda que você está usando para pagar suas contas do dia a dia, usar esse dinheiro para dispor, para comprar um imóvel? Então, muitas vezes você ter o seu imóvel próprio, ele vai te trazer uma segurança emocional. Estou dizendo que é sempre esse o caso? Não, é muito particular. Tem gente que lida muito bem com o fato de não ter essa segurança. Tem gente que sente um pouco mais isso, né? No caso da minha família, por exemplo, isso era muito importante para meu pai. Como eu disse, o primeiro imóvel próprio que meu pai conseguiu comprar, meu pai e minha mãe, né? Os dois já estavam ali na beira dos 40 anos. E não é porque eles tomaram essa decisão de não comprar antes, porque eles não conseguiram, né? Eles não tinham tido a disponibilidade financeira antes para fazer isso. Então, para eles, era alguma coisa que mexia um pouco com a parte emocional, não ter um cantinho ali seguro para falar, pô, aqui eu tô tranquilo, certo? Então, é uma coisa enfim, depende muito de pessoa para pessoa, você tem que dar uma pensada no teu caso ali. A outra coisa é que você pode estar construindo uma base financeira sólida com aquele dinheiro investido, mas e se acontece alguma emergência grande na tua família? Né? Para quem tem filho, sabe. A gente muitas vezes não quer dispor do dinheiro para a gente, mas se acontece alguma emergência com seu filho, alguma coisa que você precisa ali com a tua família, você não vai pensar duas vezes. E aí muitas vezes você pode estar botando inclusive o risco a tua família ao tomar uma decisão precipitada ali, certo? Então, na fase em que você começa a
pensar no bem-estar da família, ter que ter essa segurança, pode ser que você tenha que avaliar melhor isso aí. E talvez valha a pena daí sim você ter uma casa. A outra coisa é que, nesse momento, você já tem um pouco mais de maturidade para muitas vezes escolher a casa para onde você vai, o local para onde você vai, não baseado naquilo que você está fazendo naquele momento, mas baseado naquilo que você espera fazer para o futuro. Então, você pode, por exemplo, olhar e falar assim: não, eu não quero dispor de todo o dinheiro que eu tenho para uma casa agora, porque isso vai elevar o meu padrão de vida a um ponto em que não é o que eu quero gastar comigo hoje, com a minha vida hoje. Eu prefiro segurar por um pouco mais de tempo e tomar essa decisão ali mais para frente. Ou você pode falar: não, eu vou comprar sim um imóvel porque eu tenho essa disponibilidade e mais para frente, mesmo que demore, eu vou vender esse imóvel para comprar um outro na medida em que o meu patamar de receitas, meu patamar financeiro me permita fazer esse movimento também. E obviamente a gente tem lá na frente aposentadorias e, enfim, um momento da vida em que você vai estar desfrutando mais. E aí, de novo, depende do teu estilo de vida e daquilo que você quer. Você pode optar por querer ter um cantinho seu para você ficar tranquilo, quieto, sossegado, em que ninguém te tire dali. Você pode ter um estilo de vida que diga, ao contrário, agora eu quero dispor desse bem, eu vou vender minha casa, vou vender tudo que eu tenho, eu quero ter disponibilidade financeira para poder morar em vários lugares ao mesmo tempo e conhecer coisas diferentes e fazer coisas que eu não tive a oportunidade de fazer ao longo da vida, ou que talvez eu queira experimentar. Eu quero ir morar um tempo na praia, mas eu não vou comprar uma casa lá porque eu não sei se eu vou gostar. Eu quero me permitir, né? Você está lá aposentado, você já tem condições para isso e você quer se permitir ter as experiências. Pô, não gostei da praia, eu quero mudar para a montanha. E aí você não tem o lastro de um imóvel para você ter que lidar ali, tá bom? Então, nota que em nenhum momento aqui a gente tocou no quanto custa isso, ou quanto vai custar, ou qual é a melhor decisão do ponto de vista de grana, tá? E se isso faz sentido para você, se você quer que aí sim eu explore qual é a melhor forma de comprar um imóvel, deixa seu like aqui, deixa o comentário que a gente faz um próximo vídeo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário aqui, diz para mim o que que vocês acham, se vale a pena comprar, se vale a pena alugar, se você já tomou a sua decisão, ou se depois de ver esse vídeo você vai atrasar a sua decisão. Conta pra gente, deixa o seu curtir aí, segue a gente, compartilhar. Um abraço e até a próxima.